boa tarde também a quem se encontra em outras localidades. É com muita alegria que eu dou início aqui ao nosso segundo painel do nosso segundo dia desse grandioso congresso realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu sou o Bruno Feierstein, eu serei o presidente deste painel, agradeço a organização do evento pela oportunidade, fico muito satisfeito com essa oportunidade que me foi dada, e vamos aqui nesse segundo painel falar sobre um tema absolutamente atual, absolutamente relevante, no contexto, obviamente, do direito tributário internacional. Falaremos dos desafios e lições durante o enfrentamento da Covid. Como eu disse, é um tema absolutamente atual e que está trazendo lições para toda a sociedade, em todos os aspectos, e também, obviamente, para a nossa tributação internacional, objeto do Congresso. Vou apresentar aos senhores aqui os nossos painelistas, seguindo o padrão do Congresso. Teremos painelistas de diversas universidades e diversas partes do mundo. É uma alegria que traz a grandiosidade do nosso evento. Teremos dos Estados Unidos a professora Diane Ring, professora do Boston College Law School, Estados Unidos. Teremos o professor Fernando Zilvetti, brasileiro, nosso professor e diretor do IBDT do Brasil. Teremos também a professora Ágata Uceda, da Espanha, professora da Universidade de Leiden, da Holanda. Então, temos aqui uma espanhola representando a Universidade Holandesa. Temos também conosco Fabiola Anacondia, argentina, membro especializado em VAT do IBFD, da Holanda, aqui também mais uma representação multinacional. E temos como nosso moderador o professor Ramon Tomazella Santos, brasileiro, mestre e doutorando pela USP em São Paulo, do Brasil. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou coordenar os debates aqui, cada um, como sabemos, tem 15 minutos. Começando as nossas explanações pela professora Diane Ring, que vai falar um pouquinho sobre legislação em tempos de pandemia, legislando em tempos de pandemia e alguns outros aspectos. Professora Diane, por favor, a palavra é sua, 15 minutos, novamente agradecendo pela sua apresentação. Great. So it's a pleasure to be here this morning. É um prazer estar aqui e começar esse painel observando a respeito da pandemia e o cenário tributário no país, baseando meu trabalho com meus colegas da College Law School, Boston College Law School. E vou falar dessa manhã. O que eu aprendi aqui também essa manhã com relação aos regulamentos tributários e do standalone. O que eu não ouvi do Vitor, por exemplo, foi altamente reconhecido internacionalmente os desafios que nós temos com o regulamento a respeito da tributação. Nós vamos falar aqui o que nós temos, uma situação sem precedentes, os países uniformemente. Os países estão todos uniformemente tendo um desafio que jamais foi visto. E argumentamos, em volta do mundo, todo mundo está tentando, ao mesmo tempo, ter três distinções, três direções, quais são as prioridades para contornar os desafios. Como você vê na tela, nós temos, então, seguro social e seria a liquidez quanto à segurança e os riscos sistêmicos e também gerenciamento espaço e comportamental. E o que nós vamos fazer, então, é parar um pouquinho e saber um pouquinho de cada um desses pilares
particulares. Como é que nós vemos esses 3 prioridades, e quais são as mudanças que nós temos que fazer com relação ao aspecto tributário? No seguro social, então, nesse caso, esse país, antes da pandemia, como era feito, como é que era, recibos, seguros, então nós tínhamos o seguro para desemprego, para as pessoas consideradas com necessidades especiais e também nós temos que ver, conforme a jurisdição, quais são as seguranças que se faz nessa área, se é direto ou indireto. Se nós temos, então, gastos tributários que são feitos com relação a isso. E você pode também ver os benefícios para sendo trabalhador, quais são os benefícios, e você também pode ajudar os negócios e ajudar os empregadores, e os empregados farão isso também, digamos, você tem que dar os benefícios diretamente também. Quanto à jurisdição feita aqui e as escolhas feitas durante a pandemia, para você chegar à segurança social e estão tendo impacto na sociedade e a ação para lidar com as preocupações econômicas e também os comportamentos sociais. Qual seria o segundo ponto que nós estamos falando sobre economia sistêmica e riscos financeiros na época da pandemia? Mudou coisa diferente de 2008 quanto ao risco sistêmico. Naquela época da crise financeira, em certos países tiveram, não os outros. Agora, quanto ao risco sistêmico naquela época, era no contexto americano e eles entenderam que se referiam a preocupações como contingência financeira e instituições bancárias. Aí, o que as preocupações hoje mudaram? São sistemas financeiros ou não? Então, nós temos preocupações financeiras que são e também nós temos setores não financeiros com preocupações também. Nós temos que ver as preocupações com contágio, que vem em cascata, e eu digamos, então, quebra a cadeia de fornecimento mundial. Então, como é que é com relação às entradas? Como é que são as entradas? Como é que nós fazemos, então, os débitos, como são pagas as contas? Então, todos os negócios mudaram. Agora, todos estão sofrendo. E como os países estão respondendo e fazendo as suas intervenções com relação a isso? É o impacto que nós vamos ter de novo, e com relação a esse triângulo, o que é necessário, o que nós precisamos fazer, o que aconteceu no comportamento durante a pandemia. Então, passamos então para as prioridades, no círculo quanto aos países, nós temos então o comportamento no espaço. Então, quais são as considerações? Nós temos a população que está comprometida e o comportamento, e nós fazendo então distanciamento social, nós achamos que acreditamos que estamos diminuindo o aumento da pandemia. Então, quais são as circunstâncias? Esses comportamentos todos encorajam a pessoa a observar as circunstâncias e lidar com essa pandemia. Mas, de novo, o que nós fazemos nisso vai ter impacto também no nosso sucesso, e os riscos econômicos e as necessidades para a segurança social. E, então, para evitar que o vírus se espalhe, então nós temos que observar as falências e as seguranças. E quais são as ideias, o que nós precisamos fazer para enfrentar esses efeitos, esses, ter as defesas para enfrentar os problemas? O que nós podemos fazer? Nós vamos tentar estimular a contenção, fazer com que as pessoas
comprem, façam, se engajem na economia de uma maneira correta. Como é que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer muitas viagens, nós não estamos fazendo grandes entretenimentos, nós estamos tendo uma resposta mais fechada às coisas. E assim, o tipo de comportamento que ajuda a economia pode ser não tão auxiliar durante a pandemia. As lutas individuais estamos tendo, talvez pessoas sem emprego, precisando, então, socialmente, como é que nós vamos fazer? Os passos que temos que fazer para mostrar como nós podemos fazer um emprego e mantê-lo de uma maneira regular durante a pandemia. E todos os países estão tentando encontrar essas 3 prioridades e cumpri-las, mas de maneiras diferentes. Um país, a perspectiva de um pode ser diferente da outra com o tempo. Então, pensamos, o seu país pode procurar quais são as margens seguras, então nós temos que identificar valores que vão fazer com que nós mudemos para as prioridades durante o longo do tempo, ao longo do tempo. E quais seriam, então, qual seria a estrutura, o marco regulatório durante a pandemia? É o triângulo, como é que nós vamos fazer? Quais seriam as maiores preocupações? E o que aconteceria no lado tributário? Como essa mudança afetaria quanto à parte de tributação? O que nós vamos fazer durante esse tempo que eu disponho ainda? 5 áreas principais onde eu vejo esses assuntos da pandemia entrando com relação à tributação e se você estiver me acompanhando, eu vou falar em maior detalhe sobre áreas onde você tem questões da pandemia que estão sendo lidadas com relação ao mundo tributário, questões tributárias que estão surgindo. E aqui nós temos 5, mas talvez nós podemos entrar já do meu próximo slide com outros pontos, por exemplo, usando a tributação de negócios para fazer com que haja segurança social e benefícios líquidos. No exemplo dos Estados Unidos. Em abril, nós decidimos que precisávamos ter pagamento para os funcionários que estavam doentes por causa da Covid. Então, temos que fazer. Uma pessoa que tinha que sair do emprego por um certo tempo, temporário, nós falamos para as pessoas: não vão para o trabalho, fiquem em casa em quarentena. Então, seria um comportamento adotado, mas também o problema é que as pessoas não tinham expectativa de ser pagos. Então, nós tivemos nos Estados Unidos problema com muitos funcionários que tiveram que receber um pagamento por estar em quarentena. Então, eles, eles, durante a pandemia, não estavam trabalhando, estavam em casa, mas estavam recebendo. Agora, acontece que a carga para os negócios aí, durante a pandemia, para ter essa contribuição que é dada em dinheiro, essa licença que estava sendo tirada para os funcionários que não estavam ali, então entrava o crédito do governo para dar o pagamento durante essa quarentena, essa licença. Então, é uma licença remunerada. Então, nós temos o pagamento dos funcionários. Então, teríamos a parte de tributação de negócios usada, nesse caso. Isso era para conter a pandemia através de um bom comportamento. Então, a tributação de negócio. O segundo movimento que nós vimos que aconteceu nos Estados Unidos ainda em abril. Nesse contexto, nós estamos olhando diferentes situações. Aqui nós tínhamos os negócios onde foram fechados ou virtualmente eles não tinham nenhuma receita, então não tinham renda. E aí, o que nós fizemos? Tivemos
provas também que os trabalhadores separados, saindo da sua firma, saindo dos seus negócios, mesmo quando deu uma melhoradinha, se tornava difícil ser conectado com aquele negócio. Então, houve um defeito, esse distanciamento causou uma coisa pior, que foram colocadas à mesa situações que nós tínhamos que lidar. Nós tínhamos uma situação nova com relação aos empregadores que pagavam os funcionários, mesmo sem ter negócio nenhum, eles tinham que pagar. Então, se tornou, um crédito pessoal que eles precisaram ter, um crédito tributário para poder fazer esses pagamentos. E a próxima coisa que nós vimos, quando nós falamos de tributação, com relação à pandemia, nós tivemos, uma interseção, digamos, que foi, entregue um crédito tributário e que nós fizemos para ver as regras, os regulamentos com relação a isso, para obter maior quantidade de crédito. Então, nós tivemos, um auxílio, e que estava tanto dinheiro sendo dado pelo governo em questão de auxílio, para os negócios, então houve um montante enorme de dinheiro dado para esse auxílio. E é o exemplo dos Estados Unidos, e nós introduzimos, um programa governamental para ter um auxílio para os pequenos negócios, um empréstimo para os pequenos negócios. Então, se é usado o dinheiro corretamente para os trabalhadores, usam isso para o seu aluguel, então nós temos, um empréstimo convertido em crédito. Então, uma boa pergunta seria: quando você tem esse empréstimo convertido em subsídio, como é que nós fazemos? Qual é o montante, do subsídio? Então, nós incluímos isso agora no sistema. Quando são esses empréstimos convertidos em subsídio, então você gera tributação na entrada, nessa receita. Então, o dinheiro que você obtém como subsídio, você usa aquele dinheiro para pagar os funcionários, que você não tem dedução no retorno do tributo. E isso acontece essa manhã estava na mídia essa situação, e em novembro talvez as coisas mudem com a eleição. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre, em quarto lugar, sobre as questões eternas, lobbying, também os desafios com o drafting e resultados que não foram intencionados. Então, há uma pressão nesses problemas. É a primeira vez que nós falamos sobre os desafios que nós temos com relação ao drafting, por exemplo. Nem todo mundo tem a mesma colocação aqui. No caso, quanto ao Tesouro, quanto ao Congresso, eles logo vieram com o regime e descobriram que eles vão ter certeza de que os benefícios foram intencionados e aqueles que não foram intencionados terão outro tratamento. Isso será difícil, porque você tem resultados não intencionados. Agora, o último ponto que eu gostaria de abordar aqui, que eu chamo de, seria underfunding, que seria, além dos fundos recebidos pelas agências tributárias, qual é a situação crônica que nós temos há mais de uma década, nós estamos vendo, a respeito do IRA, nós temos, as agências de tributação tendo uma situação quanto ao IRS. O que nós vamos fazer com o pagamento durante a pandemia? Em abril, nós tivemos aqueles prioridades, e nós pensamos nas ações que nós iríamos tomar para cada uma delas. Nós vimos que o IRS
teve, sem dúvida, um papel central aqui com esse tipo de benefício. Por isso é que nós olhamos que isso faz sentido, sem dúvida, é uma situação única com relação à lei, porque você tem a habilidade de, então, dar os benefícios, e nós voltamos também quanto ao problema de underfunding. Porque nós temos poucos fundos para contribuir para a tributação, porque nós temos menos gente empregada pagando os impostos. Então, quando você coloca um grande papel para IRS, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos manter o trabalho regular das pessoas? Se você mantém, você tem a tributação, porque você tem a contribuição. Então, olhando para o resto desse painel, nós pensamos o que nós vamos pensar para o futuro. Oportunidades vistas pela pandemia para reforma tributária substantiva. Interessante, a pergunta seria, pode-se, então, dar um ímpeto similar para as reformas para a tributação e outra infraestrutura regulatória? Outras? Nós podemos melhorar a infraestrutura do IRS, então, quanto a plano de reforma tributária, por exemplo, nós estamos dando subsídio para ela. Então, nós temos que pensar mais na infraestrutura ou seria um modelo standalone. E eu refiro também no próximo painel, mostrando para vocês quais seriam as conexões entre substantivo. Muito obrigado, professora Daiane. Considerações muito importantes aí sobre a importância das mudanças de legislação no atendimento aí à crise decorrente da pandemia. As mudanças foram implementadas com rapidez, né, pelos estados. A gente vê bastante sensibilidade de todos os órgãos legislativos para a emissão dessas regras. Muito interessante, então, suas considerações, agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu passo a palavra ao professor Fernando Zilvetti, segunda fala do nosso painel. Ele vai falar sobre temas de política fiscal. Fernando, a palavra é sua. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse congresso. Vamos direto à minha fala, que eu pensei até na sequência da minha colega Diana Ring, falar realmente de política fiscal em 5 tópicos especiais que eu preparei, falando primeiro da pandemia mesmo e as medidas fiscais, e na sequência trabalhar com o que se diz respeito ao postergamento de tributos, para seguir na sequência a questão do imposto de renda e as medidas fiscais. Em seguida, falar também dos tributos indiretos, tributos sobre consumo e as medidas fiscais também. E, por último, analisar um pouco o que seriam os impactos ao sistema tributário que isso poderia trazer. Então, iniciando a discussão, claro, a gente está falando de um efeito pandêmico, um efeito absolutamente devastador, né, do ponto de vista social e econômico, mas a gente teve outras crises mundiais, outras crises pandêmicas e outras crises não pandêmicas, em que se observou, durante a crise mesmo, durante a Grande Depressão econômica e social, a busca de hegemonias, né? Mesmo trabalhando num ambiente absolutamente devastador, ainda permaneciam e permanecem, nesse nosso caso, a questão hegemônica. A questão hegemônica, ela tem logo um efeito nas medidas fiscais que são tomadas no ambiente, vamos dizer, da jurisdição em si, mas também, isso é uma questão bastante recente no cenário mundial, são medidas globais, né? Globais, às vezes regionais, e também, às vezes, de blocos econômicos. Então, essa busca hegemônica, né? Uma hegemonia de cunho social e econômico, mas também buscando uma organização de medidas
num ambiente mais orquestrado, vamos dizer assim, existe uma opção, né? Uma opção que você tem ou seguir organismos internacionais, como a OCDE, ou seguir a própria política interna. Então, os que são adeptos, países mais adeptos, mais afetos à Organização Mundial, e aqueles países que estão se posicionando absolutamente no campo ou de tratados internacionais ou até mesmo de enfrentar esta crise de maneira individual. Também há um outro trade-off que é preciso ser discutido na questão tributária, que diz respeito justamente à questão do trade-off entre tributos e dinheiro, né? Então, o gestor de política fiscal faz essa opção. Ele pode dar dinheiro ou ele pode dar tributos. Quando ele pensa assim, aí também a gente tem que olhar um pouco o que aconteceu na Europa, em outros países, você pode derramar dinheiro no mercado, como o Banco Central Europeu fez, ou seja, ele coloca muito dinheiro no mercado e dá para os países membros da União Europeia uma ferramenta fiscal muito forte que ele pode abrir mão de arrecadação no momento, claro, que a gente está falando de distanciamento social, e esse distanciamento social fecha empresas, reduz muito a atividade empresarial, cria problemas logísticos, como a gente está enfrentando no agronegócio no Brasil, e, claro, do ponto de vista do contribuinte, tanto empresa quanto pessoa física, há uma perda de capacidade contributiva. Então, você tem que enfrentar esta questão. E aí vem a ideia de ferramentas fiscais e seus efeitos econômicos. O que a gente tem em relação a isso, né? Então, as ferramentas fiscais são importantes porque, de acordo com como você atua com essas ferramentas fiscais, pode haver um maior ou um menor efeito sistêmico. Quando a gente fala efeito sistêmico, ele é de distorção, ele distorce o sistema tributário, ele esgarça o sistema tributário, de modo a levar a algumas consequências que podem ser perenes ou podem ser circunstanciais. Então, o que o fisco faz é de responsabilidade natural do Estado. Ele atua também como responsável, ou ele assume responsabilidade sobre a catástrofe pandêmica, e daí ele pode tomar medidas de reparação do contribuinte ou medidas de indução, as chamadas medidas anticíclicas. E o jurista, como agente neste vamos dizer, circuito que nós estamos vivenciando, ele tem que observar isso e trabalhar de uma maneira a neutralizar os efeitos sistêmicos negativos. E aí, como fazer isso, né? Então, vamos pensar agora no segundo ponto da minha fala, adiar os tributos, né? Então, já pensando na atuação do Estado, o Estado vai e adia o pagamento dos tributos e, em algumas circunstâncias, ele pode adiar tributos que são considerados tributos sobre o salário, que são os wage tax, como acontece com o Brasil, né? Então, ele pode trabalhar com os tributos sobre o sistema social, né? Então, os tributos sobre a folha. Ele pode, como aconteceu no Brasil, adiar o pagamento do FGTS, né, que não exatamente é um tributo sobre a folha, mas é uma contribuição, um fundo de amparo ao trabalhador, e ele pode também, como fez, adiar o pagamento do Simples, o Simples Nacional, que é um sistema simplificado de tributos brasileiro, parecido com outros sistemas do mundo afora, mas, essencialmente, o que ele traz? Ele traz esta questão de consequência, que a gente vai analisar mais adiante. A Espanha, por sua vez, também trabalhou com a postergação de tributos federais e também tributos, vamos dizer, de consumo. Quando a gente fala federais, é lógico que a gente está falando de um sistema
unificado como a Espanha, mas tem a sua particularidade. Claro que a Agatha vai trazer sua experiência sobre isso. Mas o que a gente está falando é sobre VAT, sobre imposto sobre consumo, e também sobre imposto de renda e imposto corporativo. Tá? A França, por sua vez, ela trabalhou tanto com os impostos diretos, né, imposto de renda e outros impostos diretos, também sobre patrimônio, e os tributos sobre salários, a tributação, vamos dizer, social. Então, nesse ambiente de adiar impostos, você tem aí um efeito sobre aqueles que usariam os tributos como insumo ou usariam os tributos para diminuir sua base tributária e que, naturalmente, não tem essa base tributária reduzida, vão ter lá na frente com os efeitos sobre o seu próprio tributo, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais adiante também nesse painel. Certo? A questão de adiar tributos está em quase todos os sistemas, eu só citei alguns, mas ele é um tipo de ajuda que é reparadora, né? Ela é de intervenção, ela traz para o contribuinte uma ajuda circunstancial de fluxo de caixa. Então, este fluxo de caixa, tanto nas pessoas físicas, quando a gente está falando de ambulantes, com pessoas de pequenos comerciantes que estão na pessoa física, fiscal também, na pessoa física, e também como o próprio produtor rural, que tem a sua postergação de tributos, o efeito é caixa, o efeito é fluxo de caixa, e que naturalmente dá a condição dele se recompor. Então, essa condição de recomposição patrimonial ou recomposição da capacidade de geração de riqueza. E isso a gente vai falar um pouquinho também mais adiante. Mas, seguindo a nossa exposição, nós teríamos que falar um pouco do imposto de renda. E agora o imposto de renda vem aí a discussão de você tem algumas ferramentas que você usa e que a gente pode comparar com os países que adotaram essas medidas no imposto de renda. Então, tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos, sem contar outros países que eu não deixo de mencionar aqui, ou deixo de mencionar aqui, estenderam o limite de prejuízo fiscal. Tá? Então, o carry forward, né, eles jogaram para os anos posteriores, dando a possibilidade do contribuinte usar o prejuízo pandêmico, que a gente chama, nos anos seguintes, ou seja, carregar este prejuízo para os anos subsequentes, aumentando o limite de dedutibilidade. Certo? Então, isso é importante, né, que a gente traga esta informação, porque tem um efeito também de reconstituição patrimonial, reconstituição da capacidade geradora de riqueza, que tem muito a ver com capacidade contributiva e também com renda líquida. Como a Daiane já comentou, é importante a gente refrisar, a gente aumenta o limite de dedutibilidade. Talvez vários países dos Estados Unidos é um exemplo deles, eles aumentaram o limite de dedutibilidade para que você possa usar como dedutibilidade outros elementos que também não eram antigamente permitidos para usar como dedutibilidade. Então, isso também aconteceu na Europa, em alguns países, a França abordou isso, e a ideia de você aumentar a dedutibilidade funciona também como um efeito redutor de imposto de renda. A Bélgica, por sua vez, ela já decidiu reduzir o imposto de renda, reduziu a alíquota do imposto de renda, e aí tem uma questão condicional, né? É uma condição para você usar este benefício, que é que você não distribua lucro, que você mantenha a capacidade produtiva, que você mantenha o emprego. Então, isso é importante porque vamos dizer, este investimento do Estado, né, esta maneira do Estado acudir às empresas, ela também pode ser condicionada para que a gente não tenha desemprego, para que a gente não freie demasiadamente a economia. E esta medida, claro, tem uma condição de que você não demita, e também que você, como o caso da Bélgica, você não traga
aí sociedades com participação em paraísos fiscais, né? Então, para você não beneficiar grupos econômicos cuja a transparência não é garantida. Então, tem uma medida interessante nesse momento, certo? Partindo para os impostos indiretos, né, que também a gente vai ter uma contribuição bem interessante nesse painel, específica sobre impostos indiretos, que eu estou ansioso para ouvir. A gente está falando agora de vamos dizer, medidas que podem ajudar o contribuinte a se recuperar com o imposto indireto, mas que têm impactos muito fortes e muito regressivos. A França, por um exemplo, ela fez uma medida de postergar o pagamento do IVA, que boa parte dos países europeus também seguiu, mas, além de postergar o pagamento do IVA, a França antecipou a devolução do crédito do IVA, né? Então, a gente que sofre tanto aqui no Brasil com crédito fiscal, que você nunca recebe ou raramente recebe o crédito fiscal, e a promessa da reforma tributária que você vai passar a receber, não sei como, por varinha de condão, mas na França eles antecipam, então eles dão caixa, e para isso tem a ver a questão do Banco Central Europeu acudir os Estados europeus de liquidez para que os Estados possam fazer isso, ou seja, antecipar a devolução de crédito de IVA, o que faz com que o contribuinte tenha caixa para enfrentar esse período de recessão, certo? O Brasil, assim como os Estados Unidos, também foi mencionado aqui, trabalhou com redução de alíquota de determinados produtos, né? Produtos sanitários, produtos médicos, produtos hospitalares, e alguns casos zerando esses produtos. Aí tem um pouco de discussão hegemônica, porque outros países zeraram completamente alguns produtos, máquinas, equipamentos para hospitais, causando uma distorção muito grande de competição e encarecendo muito determinados produtos e, em contrapartida, barateando muito outros, né? E, nesse sentido, a Alemanha, que reduziu a alíquota do imposto sobre consumo, fez uma reflexão sobre isso no próprio parlamento e lançou uma dúvida que a redução do IVA poderia efetivamente ter uma consequência tão boa para a economia, se haveria uma redução de custos, se haveria uma redução de preço, e, lógico, isso ainda não aconteceu. É isso que a gente vai avaliar nos últimos minutos da minha apresentação, em relação à distorção sistêmica que medidas como essa causam, porque eu trabalho com uma expectativa de alavanca, né? Então, aqui é o efeito alavanca da indução. Esta alavanca, como a redução de IVA no consumo, é para baratear preço, mas o preço não é mais barato por decreto, e nem por força, nem por patriotismo, nem por nada dessas questões que são de questão política e não de política fiscal. Então, o que já se observa nos papéis, nos papers, nos artigos que eu tenho lido ultimamente na Alemanha, é que este efeito não aconteceu. Mas há, sim, um incentivo comportamental. Então, a indução há um incentivo comportamental de impressão para o consumo, e este incentivo comportamental tem efeito inflacionário. Não há dúvida disso. Então, eu acabo consumindo produtos porque eu entendo que esses produtos são mais baratos, muito embora eles não sejam. Mas, de fato, há também um incentivo comportamental de investimento. Então, toda vez que eu induzo o contribuinte com determinada medida, com as medidas que eu mencionei, e que vão ser analisadas pelas minhas sucessoras neste painel, que eu estou bastante ansioso, como já disse, vai acrescentar uma discussão importante para a questão de sistema. E quando a gente faz esse olhar sistêmico, né, então a gente olha o sistema como um todo, o sistema brasileiro, o sistema europeu, o sistema dos países, vamos dizer, organizados, que estão signatários do CDE ou são colaboradores da OCDE ou pleiteiam uma vaga na OCDE, esse olhar sistêmico
é muito importante, porque ele dá uma linha de condução da política fiscal organizada. Como o Aviona propõe em seu paper tão famoso, com o Fito Tanzi, que não é um sistema tributário global, mas ele tem uma ideia de sistema tributário global justamente para a gente trabalhar com o trade-off, ou seja, perda de arrecadação e perda de capacidade contributiva. Eu não sei se é um trade-off ou se é uma coisa que acontece simultaneamente neste momento tão crítico. E quando eu perco a arrecadação e ainda assim eu vou reduzir tributos, eu vou ter uma dupla consequência. Quando eu reduzo tributos na importação, eu crio problemas de preço de transferência no imposto sobre consumo. Quando eu determino barateamento de determinados produtos, eu crio um problema de preço de transferência no imposto de renda. Eu crio determinadas distorções que são difíceis de serem reparadas. E aí, claro, a gente vai estar de novo com o debate entre base territorial e base mundial, em que há um efeito diferente para cada um e que precisa ser bem estudado. Fechando a discussão, então, eu diria, nós estamos diante de uma grande renúncia fiscal, um grande investimento fiscal que afeta a concorrência, tanto interna quanto externa. Então, veja, se nós trabalharmos com a ideia de um sistema global, vai haver uma mitigação da concorrência indevida, uma mitigação dos efeitos nocivos da política fiscal, e que agora eu gostaria de ouvir as minhas colegas que vão trazer muito para esse debate. Obrigado. Muito obrigado, professor Fernando, pelas riquíssimas considerações sobre os temas de política fiscal. E, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Fabiola Nacondia, que vai falar sobre os temas relacionados ao VAT. Bem-vinda, professora. A palavra é sua. Hello, good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a IBDT por me convidar para participar desse painel. E, como vocês sabem, nesse momento, o mundo está passando o efeito da Covid-19, do vírus, e muitas vezes nós estamos tomando ações para combatê-los. Então, nós estamos implantando também ações para ajudar os negócios e os indivíduos a enfrentar a pandemia. Nós vemos, então, na minha apresentação, dividindo em partes diferentes. A primeira seria, nós vamos falar sobre o VAT, quais são as políticas fiscais que o governo implantou com relação ao VAT, e nós também vamos falar sobre o IVA e como é que nós fizemos para postergar e para combater os problemas. E vocês já ouviram do Fernando e também vou entrar em certos detalhes aqui. Eu também gostaria de fazer uma apresentação ligada à que vai vir depois de mim, porque nós vamos falar. Existem, aqui no caso, 2 pontos, tem muitas questões a ser resolvidas, mas eu vou falar o que está acontecendo com relação a perdas e mudanças que nós temos que considerar, que têm sido típicas para os serviços que são feitos online. E as pessoas não vão mais à loja, elas vão para um site e fazem as suas compras ali. Então, eu gostaria de início falar para vocês um pouquinho, um diagrama que eu preparei sobre a OCDE e os países do G20, que introduziram VAT/GST, medidas geralmente que focam em dar apoio aos negócios. Então, a maioria é para apoiar e resulta na compliance também com relação aos negócios, ao mesmo tempo para
para dar, então, apoio aos vários setores e também para dar apoio ao consumo. Quando você vê essa tabela, você vê que 70% dos países, quanto ao G20 ou CDE, eles estão implantando, então, quanto ao pagamento de tributações, certas mudanças. Então, medidas foram introduzidas automaticamente em alguns países e outros países condicionaram conforme a necessidade, sob demanda. Então, eu vou explicar essas medidas. E nós vamos ver que muitos países estão fazendo, então, estão suspendendo as penalidades e a maioria dos países estão implantando também algumas reduções e algumas extensões de serviços relacionadas ao espectro causado pelo Covid-19. Então, o tópico que o Fernando já falou, então, com créditos e refinanciamentos, etc., acelerando essas reformas e levando-as para os negócios. E também as coisas que são mais comuns, que nós vemos, então, a última parte, que seria, então, falar sobre a estabilização que nós temos quanto aos negócios, no momento que nós temos crise, e nós temos menos pessoas trabalhando, etc., e estamos fazendo tudo para poder manter o negócio com menos empregados e menos entradas. Então, nesse caso, quais são as medidas tomadas e que foram implantadas na maioria dos países. Então, a primeira que nós vamos falar seria, então, postergar a tributação. Por que ela foi introduzida? E como é poder nos ajudar com essa? Como é que nós fazemos? Nós temos essas medidas que se você as posterga, você tem um fator gerador. E como é que nós sabemos quanto ao VAT, por exemplo, o IVA, ela é gerada quando tem os tributos, que são cargos que seria, então, o que tem que ser pago para rodar o negócio. E por isso que nós temos, então, medidas que são, então, postergando esse pagamento de tributação e traz efeitos imediatos, benefícios e também nós temos uma emissão de novas taxas, novos tributos que são necessários para o negócio. Relacionados com isso, nós temos que são, por exemplo, o apoio ao cash flow, ao fluxo de caixa principal, que seria num período curto. Nós temos, então, que continuar nos pagamentos necessários e, como já foi mencionado pela Diane, o custo do negócio. Então, tudo, mesmo se o negócio não fosse seguindo as suas atividades, os custos que tem que pagar o empregado que está na quarentena continuam. Então, isso é para curto prazo, porque se você posterga por muito tempo o tributo, qual é o efeito? Totalmente diferente. E nós vemos, então, quais são a continuação dos pagamentos dos produtos. Nós precisamos de liquidez. Os negócios, com a sua continuidade, são a preocupação constante. Essa é uma medida que também está implantada para a administração dos negócios e a administração tributária. Você não precisa mudar os padrões, você não precisa fazer uma reforma, você não precisa fazer mais do que enfrentar e informar os contribuintes o que eles têm que fazer com relação ao pagamento dos tributos. Então, essas sempre lições, eu estou colocando exemplos aqui, medidas principais. E nós temos o pagamento do IVA, nós temos, então, os juros e também as penalidades ou multas que são simplesmente passadas de lado. E o planejamento dos pagamentos, países podem sempre postergar o pagamento de tributação quanto ao IVA, e outros países que são mais sólidos ou que são
como e há casos de problemas afetados, países muito afetados, como a Itália, pela pandemia. Então, eles não têm condição de pospor pagamento de tributação. Então, com relação a essas condições, nós temos que ver o que pode ser pior ou melhor para os negócios, e os restaurantes estão fechados, isso afeta também. Nós temos que pensar, a vida toda mudou. Então, são países que têm mudanças grandes, como, por exemplo, em Curaçao e outros que são considerados paraísos fiscais. Então, mesmo assim, nós temos a redução ali, e nós temos os países que reduziram os seus tributos em 6%, e também o Curaçao tem esse pagamento dos dívidas tributárias que têm os juros reduzidos de 6% a 0%, então, e não tem nenhuma imposição no caso do pagamento atrasado. No caso de CIPS, por exemplo, nós temos acordos com a disponibilidade do IVA para pagar gradualmente até 11 de novembro de 2020. Nós temos a Holanda também, no caso, seriam, então, dívidas tributárias que permanecem devidas e, porque, no caso, são consideradas dívidas emergenciais. Então, com isso, quanto a repagamento dos créditos tributários, nós temos ajuda financeira indireta. O Fernando já falou sobre a França, que introduziu uma dessas emissões. Então, muitos negócios estão fazendo a mesma coisa. Então, nós temos, então, entrando em insolvência, não é? Com risco de insolvência. Então, temos que dar, então, um suporte ao fluxo de caixa no tempo, a curto prazo. E também temos auxílio aos negócios que são interpaíses. Então, nós temos que fazer, então, refinanciamento para exportação que sejam mais rápidos. E, simplesmente, nós temos a introdução de risco, gerenciamento dos riscos apropriados para minimizar os riscos de fraude. Nós temos, por exemplo, pagamento de IVA, que podem causar problemas, e muitas vezes nós temos que acelerar para ter um refinanciamento mais rápido para beneficiar o negócio. É importante também dizer que o custo da operação, você precisa continuar exportando, mesmo que o país estejam relações transfronteiras, e essas têm que ser observadas. This is also a Como measure. é que nós vamos fazer? Nós temos que introduzir medidas, porque muitos países têm emissões com relação ao refinanciamento do IVA, então isso tem que ser associado à situação que estamos fazendo em países que têm negócios, que seriam, então, interfronteiras. No caso do refinanciamento, nós não podemos acelerar com outras medidas. Foi o que eu disse. Você tem refinanciamento, nós podemos fazer, mas nós temos que ter medidas especiais e grandes para isso. Então, quais são as principais medidas? Acelerar o repagamento do IVA, créditos automáticos sem investigação e nós sabemos que há auditoria, sem dúvida, e também nós temos refinanciamentos e nós temos o controle também das posições de crédito para o contribuinte, mudanças nos períodos que seriam, então, em curto prazo, para prazos maiores de refinanciamento. Então, nós temos que esperar uma compensação esperando crédito, e muitas vezes nós temos que fazer, então, o crédito tributário transferindo para outros tributos, em vez de dar uma sequência de créditos, mudando para refinanciamento, etc. Digamos que no caso na Bélgica, por exemplo, você tem aceleração dos refinanciamentos dos IVAs com certas condições. Nós precisamos de liquidez para o negócio. Exceção seria Bélgica, que teve uma aceleração das suas condições, a França já foi mencionada, e Irlanda também está dando prioridade
para o refinanciamento do IVA. Então, Látvia, nós temos um período de 30 dias para refinanciamento ou para pagamento. Em regime especial, Luxemburgo automaticamente com créditos abaixo de 10 mil euros. É outra maneira que as pessoas fazem para introduzir as suas mudanças. România acelerou os fundos de IVA e, subsequentes, eles decidiram uma auditoria baseada na análise de risco. Todos os países são similares, mas quando são diferentes, quando se taxa e da habilidade de lidar com a situação tributária. E, assim, nós passamos para as alíquotas tributárias que já foram mencionadas e nós temos as ações introduzidas. Isso nós temos, então, com relação ao trabalho para consumidores que são demandados mais trabalhos para essa situação durante a crise. Autoridades tributárias, essas que estão questionando a eficácia, e então essas coisas já foram questionadas, mas qual seria, então, a eficácia disso? Então, trabalhar mais para a demanda do consumidor durante a crise? E quais são as chances que nós temos? E o peso de certos itens? E a ação dessa crise passada para o consumidor e o preço que são mais baixos, e mesmo assim é difícil de sustentar. Nós temos a experiência em estudos quanto a baixar os preços, reduzir a taxa do IVA. Não, é uma coisa que o governo aceitaria, porque a partir do momento que a pessoa está pagando o mesmo preço pelo produto, então o tributo tem que ser igualmente o mesmo. Nós temos que ver o que é temporário. Quais seriam, se acontecesse a coisa reversa, digamos que é sempre bom ter uma redução na tributação, não só com relação ao preço normal, mas agora vamos pensar como é numa situação de crise, quando você tem problemas políticos, crise política também. A redução tem sempre impacto no negócio, o negócio tem que mudar o seu sistema. Então, quando a relação a serviços, o que é reduzido, o que pode ser reduzido ou não. Então, interpretações diferentes. Se o país pode reduzir a sua carga tributária ou não, a complexidade de implantar, então, os negócios com essa carga, e que pode ser, do ponto de vista, difícil para reverter. É difícil de dizer o que vai acontecer. Eu acho que nós temos que incentivar o consumo, sim, mas é muito difícil realizar isso. Cada país tem que decidir por si. Como eu falei, que a maioria do que nós temos na cadeia de suprimento com taxas reduzidas relativas à situação do Covid-19, quanto a fornecimento, importação, por exemplo, certas alíquotas reduzidas a zero para produtos sanitários, como luvas, máscaras e o álcool, etc., e também serviços para a saúde e serviços que nós temos que ver que são secundários, mas são das instituições de saúde, redução de alíquotas para turismo e viagens, etc. Nós temos que fazer com que as pessoas estejam bem. Então, eu fiz uma pesquisa curtinha, mas ela é bem extensiva, se você pensar em todos os países, com os tipos de serviços estudados, mas eu gostaria de dizer que a maioria dos países reduzem as suas taxas, as suas alíquotas, e quanto ao seu padrão, e eu fiz a minha pesquisa, e tem 2 países que, em vez de reduzir, eles aumentaram a alíquota. Então, nós vemos aí a Indonésia e a Arábia Saudita. A Indonésia subiu em 10%, e, então, na verdade, a pessoa conclui que, se você quer comprar do exterior, você paga o tributo para isso. É uma questão de concorrência.
E na Arábia Saudita, depois do Covid-19, a justificativa deles é que eles mudaram em 5%, então, o padrão da alíquota. E, assim, é uma coisa que não é consistente, mas o governo diz que o governo precisa mais dinheiro, a economia precisa mais dinheiro. Foi assim que foi justificado. Agora, relativo a doações, digamos, vamos ser rápido nisso aqui, geralmente são incentivos para os negócios ligados a fornecimentos médicos e equipamentos de proteção pessoal. E por isso que nós temos que fazer, no caso especificado para o IVA, uma tributação especial, se você vai para desincentivo, desculpe, nas doações, e assim nós temos, então, quanto às taxas de saída, quanto ao fornecimento, está diminuído. E, nesse caso, nós temos restrições a tributos quanto a esse assunto. E, no caso, é difícil, às vezes, para cruzar fronteiras, porque você tem que adaptar ao sistema, mas é também fácil quando você muda a legislação e você tem a parte de doações sendo implantadas e ajudando negócios. E, como eu falei e repito, isso é para ajudar as instituições em geral. Quando você vê, então, a alíquota zero, são doações para a área de instituições de saúde e exemplos das medidas dos países. No caso, onde em alguns você não paga nenhum tributo para isso, e no caso da Bélgica, então, as doações de computadores e certas organizações e instituições, então está isento de pagar o IVA. Na Grécia, fornecimento de bens e serviços para o Estado e doações de duas propriedades do imobilizado para propósitos de caridade, então tem isenção do IVA, e na Polônia também doações para equipamento médico, que é taxa zero do IVA, então temporário. Em Montenegro também. Então, passando aí, eu vou passar para... Só um instante, professora, eu lhe daria mais 1 minuto para conclusões, Yeah. nosso tempo está... Perfect. Yeah, I'm trying to jump in now. Yeah, well, and like 2 challenges, as I say, for business. Digamos, então, 2 desafios para os negócios. O negócio tem muitos desafios, e nós sabemos a transfer price, que já foi apresentado aqui, vai ser apresentado depois de mim também sobre esse assunto. Digamos, com preço mais baixo, em consideração de obter o fornecimento livre de custo, sem custo. Como você quer fazer uma venda, um fornecimento sem IVA, considerações em geral, enquanto negócio que você tem, por exemplo, fornecimento sem custo nenhum e considerações de custos maiores ou menores, em geral, irrelevantes. Venda em 2 partes. Digamos, se você não tem nada para deduzir de um lado, você tem que olhar a maioria dos países no mundo que estão com o valor em aberto e entender, então, os desafios e as colocações. Então, vendas físicas online, mudou o comportamento, a pessoa não está no momento pensando em restrições, então restrições para sair, e não estão comprando em lojas, estão comprando na maioria online. Então nós temos então fornecimento de serviços e mercadorias, e nós temos então a colocação de onde é feito o fornecimento e um evento do custo com o delivery ou com o pagamento. Então, as alíquotas tributárias e as exceções, um país que pode estar, por exemplo, comprando de outra, pode estar na Holanda, comprando de um país fora dali, e você pode comprar. Quando você paga o IVA, compra na União Europeia, você tem muitas vezes, em certos casos, nenhum IVA é pago no mercado comum europeu. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. E o último tópico sobre transfer pricing, e desculpe por correr. Sem problemas, professora.
a gente tem que ser rígido com o tempo, mas tivemos valiosas considerações, complementando as considerações dos demais panelistas. Foi muito boa a apresentação, agradecemos. Com isso, passo a palavra para a professora Ágata Alceda, que vai tecer algumas considerações sobre preços de transferência no impacto da Covid. Por favor, professora, 15 minutos. Bem-vinda novamente. Thank you everybody, and thank you for the time to discuss briefly some of the transfer pricing. Muito obrigada pelo tempo para falar sobre do transfer pricing em face à pandemia Covid. Eu vou tentar resumir a apresentação em 3 principais áreas: a mais importante, imediata, reconsiderada, relacionada, benchmarking, e como abordar a questão da lucratividade com relação à retração econômica, com relação a todos os players, a manufatura e toda a cadeia de suprimento. O segundo, com relação a reestruturas, de uma vez se você tiver que fechar a planta de manufatura. Muitas não estão ainda fazendo isso, mas já estão planejando para o ano que vem. Então, como vamos enfrentar isso? E daí vou terminar falando de alguns estudos de caso. Olhando os principais desafios de TP, Transfer Pricing, em relação à pandemia, a imediata pergunta que se faz é sobre as margens das empresas agora, neste momento, pois a política, os fatores de transfer pricing, então as margens operacionais alvo para a região da Europa. As I was saying, o imediata pergunta das multinacionais: como podemos reduzir as margens, nossos distribuidores? Então, um ganho anterior de margem operacional de 5% cai para 3%, 2% e 1%, até 0%. Então, podemos deixar as empresas numa perda, digamos assim? É a pergunta que as empresas tinham em março, logo após a declaração da pandemia. Os ajustes de DP dentro do preço do grupo é feito trimestralmente. Importante pergunta se fazemos o ajuste em março, nos 3 primeiros meses, sabendo que os recursos serão totalmente diferentes no mês de junho, ou faremos ajustes mais tarde no ano? Algumas empresas acertar os preços em face à crise. Então, como é que eles vão fazer isso com relação às suas subsidiárias e os trimestres? Então, também nós estamos vendo se uma empresa está decidindo fechar a planta de manufatura ou fechando parte desta como resultado de não ser mais útil por certos meses. O que fazer com os custos? Ou fica com a planta de manufatura, passa para a principal, a parte perda é compartilhada com todos. Penalidades com o cancelare, penalidades resultantes de acordos de longo e curto prazo, ou pode ser deduzido localmente, ou temos que enviar à empresa principal que assumiu a decisão. Ao início, tínhamos perguntado se era possível ou é muito difícil mudar os acordos entre empresas, às vezes a minuta, eles foram redigidos muito bem, então não se pensava digamos, a gente falava de força maior, como pandemia e tal, mas na verdade muda legalmente, mudando a remuneração das duas partes com relação a esse contrato, que às vezes a redação não foi tão bem feita assim. Então, me parece simples a pergunta, porque muitas empresas estavam mudando as condições e os prazos com relação aos fornecedores para que pudesse haver uma mudança no acordo interempresas. Então, uma pergunta relacionada a isso, você poderia invocar a cláusula de força majeure em março, pelo menos em março, e daí você pode invocar agora em outubro, quando já está passando pela segunda onda e as empresas tiveram tempo de se preparar para as mudanças que viriam a ocorrer. E, lógico, a pergunta é com relação se você tem acordos com as atividades tribunais, tributários, APIs, decisões, sentenças, será que também terão que ser alteradas?
Em termos de benchmarking, a principal pergunta para os contribuintes é coisas que estamos explorando. Primeiro é tentar atualizar o que existe comparável com o trimestre de 2020, porque os dados nas Américas só ficam disponíveis após 12 meses do fechamento do ano fiscal. E depois, então, e se estivermos olhando os dados hoje em março, de empresas comparáveis, só terei até 2018, na melhor das hipóteses. Então, não estamos abordando qualquer impacto via Covid. Outra possibilidade, usar os dados mais recentes de 2018 e tentar ajustar manualmente os resultados das empresas comparáveis. E pode ser ajustes simples, como, por exemplo, incluindo empresas com perdas e mais complicados ajustes, tipos como olhando o PIB da região, país, e tentar extrapolar isso nos recursos das empresas, mas é uma questão arbitrária, certo? Então, se não foi em março, bom, e comparando o PIB, então, o PIB está mudando semanalmente agora, então não seriam dados muito confiáveis. Então, nós estamos feito na prática é olhando a crise anterior, e Daiane mencionou que não é comparável macroeconomicamente, mas pelo menos temos um indicador da queda de lucratividade de 2006 e 2007 até 2008, 9, 10, conforme o local que se olha, se é Europa, as Américas. E vamos olhar os dados comparáveis, então, setores sendo analisados ano a ano, podemos olhar a retenção de distribuidores em 10, 15 anos como período, e aqui olhamos o setor de construção, na crise 8 e 9, que afetou esse setor muito. Daí temos os players automotivos, então você vê uma queda em lucratividade. Então, podemos usar essa redução para focar ao mínimo, pelo menos, os recursos do distribuidor das empresas automotivas agora. Talvez seja mais, mas temos pelo menos uma indicação de qual seria o tamanho dessa queda. Então, a tela não mostra todos os tipos de distribuidores. Você vê, então, as margens operacionais da indústria de construção de 2006 e 2013 ou até hoje, que temos esses dados, porque volta a 15, 20 anos. Então, você pode ver que a Qualto está bem estável. Então, eu posso dizer algo para um distribuidor de equipamentos de construção. A manufatura, ao invés de um distribuidor, você pode ver a queda é maior em 2008 e 2009. Então, é quase bem comum. Ele pode, então, ajustar a despesa operacional mais rápido que o setor de manufatura. Num período de longo prazo, os distribuidores são mais estáveis do que as de manufatura. Então, por exemplo, aqui uma queda aguda de fabricantes de autopeças, a queda também em 2009, 10 de manufatura automotiva e também de produtos industriais, e nós colocamos do lado direito abaixo panificadoras. Então, você pode ver que não caiu ao mesmo tempo, o impacto é diferente quanto a setor e momento. Então, você pode ver. E as panificadoras tiveram resultado melhor em 2009, e também que sim foi na Europa, Itália, mais especificamente. Então, resumindo, vantagens de usar os dados de anos 2008 e 2009, é mais fácil de calcular e explicar ao fisco. Se você quiser fazer uma análise de regressiva até o dia de hoje, fica muito complicada essa análise, nem tão confiável também. Isto porque existem incertezas nessas previsões.
Então, desvantagens que Dayana mencionou. Bom, a crise de 2008 e 2009 não é igual de agora. E se olharmos em 2021, 2020, vamos descobrir que a comparação talvez não fosse tão boa. E temos que não esquecer deste ponto. E, se eu puder falar algo rápido com relação empréstimos interempresas. Então, não, manufatura, bens, distribuição de bens e serviços. A crise também impactou o financiamento interempresas, um impacto dos que emprestam para a subsidiária e basicamente não terá capacidade de pagar o empréstimo, então vai ter um impacto no débito interempresas e o grupo renegociando isso com as partes devem também renegociar o débito intergrupo e talvez poder pagar mais tarde ou atrasar o pagamento dos juros do tomador para o financiador. Então, benchmarking de dívida interempresas está mudando mês a mês quando olhamos a pergunta. Quando olhamos a pergunta em março deste ano, pensávamos que o spread e o risco do sistema aumentava, o spread acompanhava isso, então temos que tomar cuidado com a taxa de juros de empréstimo interempresas. Lógico, os governos apresentaram Daiane e Fernando mencionaram o auxílio governamental. Então, caiu comparado com o próximo ano o spread. Então, o risco está aumentando, os juros também. Então, se olharmos os dados no março, os dados eram completamente diferentes e também pouca questão de emissão de dívida. Então, estamos olhando a observação de março a junho no mercado de dívidas, especialmente para classificação de crédito e classificação de investimentos. Então, nós temos uma pergunta: se você quer emitir uma dívida intergrupos por um período maior, você não pode justificar, porque não há informação para fazer a justificativa. E, geralmente, quando fazemos essa análise, nós olhamos os títulos, os bonds, emissão de dívida por bancos e não consideramos as subvenções governamentais como parte comparável para essa situação. E acredito, voltando e linkando ao que Daiane falou, se você olhar o impacto da crise através dos setores, pelo menos na Europa, o Standard & Poor's e a tabela deles por setor, podemos ver, lógico, todos os players em varejo, lazer, entretenimento, moda, alta moda, entretenimento no local e não só online. Então, são vários casos. Isso caiu até 60%, 40%, que teria um impacto enorme na capacidade dessas empresas de tomarem empréstimos. Por outro extremo, lógico, nós temos também empresas que têm que dispor dos seus estoques. O Fábio falou, como você faz se você considera vender um produto com perdas? Não é uma situação hipotética, realmente está ocorrendo agora. As empresas estão tendo que dispor dos seus estoques total ou todo na indústria, digamos, da moda, eles têm que se livrar daquelas roupas ou vestimentas da estação. Então, olhando outros players, saúde, empresas farmacêuticas, varejistas online, telecom, software, entretenimento online, essas empresas fizeram muito melhor do que eles estavam no ano anterior. Então, ao fazer essa análise, ou o retorno normal dos varejistas, ou também no empréstimo interempresas, você tem que estar muito específico do que setor que você está analisando e olhando no momento. Agora a questão, as transações que estão ocorrendo, temos a questão de reestruturação
e vai começar a ocorrer ao final desse ano financeiro e ano que vem. Empresas que tiveram a planta de manufatura fechada, então eles, uma vez na Países Baixos, República Tcheca, eles vão ter que dizer, bom, que país vamos fechar a manufatura? Então, a pergunta com relação às diretrizes da OCDE, capítulo 8, 9, desculpa, diretrizes da OCDE, capítulo 9. Então, se você é uma entidade, então uma manufatura na República Tcheca e você decide vender essa planta de manufatura, e atividades de manufatura mudam para a Alemanha ou mesmo para a Ásia. O custo desta reestruturação será paga pela principal, ou poderia ser o acionista final, ou só a manufatura em princípio. Poderia ser relacionada um fechamento total da manufatura e também redução de custo, você decide, porque você tinha custos redundantes que você reduz, então você tem que reduzir o pessoal de vendas de 100 a 50, então você tem essa redundância de custos. Se você deduz localmente no distribuidor ou no fatura ou a empresa, interempresas, melhor dizendo, pagam por isso. E, basicamente, aplicando a diretriz da OCDE, aquela tomando a decisão e a que beneficia da reestrutura e a que vai ter que pagar. Então, é a local. Se você muda da Alemanha para a República Tcheca, a manufatura, a capacidade da República Tcheca aumenta, então eles têm benefício com isso. Então, eles vão estar dispostos a pagar, mas acho que a principal observação aqui é que a diretriz OCDE fala que você tem que olhar as opções, sejam claras as partes passando pela reestruturação, e fôssemos fazer análise hoje, às vezes não há opção que não seja reduzir a força de trabalho, mas é um bom caso para o contribuinte argumentar que pelo menos parte da reestruturação devido à crise poderia ser paga localmente, mesmo que seja um distribuidor rotineiro. E um ponto importante referindo que essa crise é singular e afetou muito alguns players como hotéis, fabricantes, varejistas, então não há alternativa, como, por exemplo, hotéis, tiveram que simplesmente parar de trabalhar. Alguns exemplos disso, se relaciona... Tana? Mais um minutinho e meio. It's Por just favor. 2 examples repeating basically. 2 exemplos que repetem o que eu falei, que neste caso havia uma principal usando manufatura de 4, 5%, distribuidor ganhando 3,5%, quando a empresa reduziu as margens para 2% manufatura e abaixo de 1% para distribuidor, e o fisco não falou que isso não era arm's length, então eles mostraram que não havia alternativa, exceto reestruturação e redução de margens, mesmo para a redução de uma planta na França, para uma multinacional norte-americana, falou que não poderia, o fisco falou que não poderia reduzir o custo, e mostramos que realmente não havia outra opção, então a empresa pôde reduzir parte dos custos de reestruturação. Então, são os pontos principais que eu queria mostrar para vocês como ocorreu na prática. Muito obrigada. Obrigado, professora Ágata. Muito interessantes as considerações. Agora, passo a palavra para o professor Ramon Tomazella Santos, para um apanhado geral, nosso moderador. A palavra é sua, Ramon, por favor. Obrigado, Bruno. Dado o avançar da hora, eu vou tentar fazer uma breve contextualização, né, do que foi dito no nosso painel sobre uma perspectiva internacional e tentar correlacionar com o direito brasileiro, né? E eu acho que o primeiro ponto é quando a gente pensa numa perspectiva de política fiscal e tenta trazer isso para uma análise macroeconômica, né?
a gente tem que pensar em diferentes momentos, né, da tributação. O primeiro é o enfrentamento imediato da crise, o segundo é a recuperação econômica e o terceiro é a restauração dos cofres públicos, né, de todo esse investimento que foi feito pelo Estado para a recuperação da economia. E como a professora Daiane mencionou na apresentação dela, é um equilíbrio que é difícil, né, de ser alcançado na prática. E com isso, né, passando pela apresentação do professor Fernando, ele mencionou primeiro a questão da postergação do pagamento, né, e que é um exemplo claro de uma medida que ela funciona bem no enfrentamento da crise e também não tem um impacto grande nos cofres públicos, mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando da recuperação do Estado na recessão econômica, ela não funciona tão bem porque as empresas terão que pagar tanto os tributos ordinariamente devidos quanto aqueles que foram pagados, né? Então, quando você está falando da recuperação da economia, essa medida pode não funcionar tão bem. O professor Fernando também mencionou a questão da compensação de prejuízos fiscais, né? Os Estados Unidos é um exemplo de um país que relaxou as suas travas na compensação de prejuízos, inclusive permitindo a compensação retroativa de prejuízos gerados pós-reforma tributária de 2017 com prejuízos gerados anteriormente. Então, você tem uma compensação de prejuízos gerados a uma alíquota de 21% contra lucros que seriam tributados a uma alíquota de 35%. Então, é um sistema bem flexível, mas, sob o ponto de vista brasileiro, eu teria dúvidas sobre o direcionamento desse tipo de incentivo fiscal, primeiro porque as empresas que estão sujeitas ao lucro real representam, né, em torno de 5% a 10% das empresas brasileiras, e ainda que a gente considere que essas empresas são aquelas relevantes economicamente, é um tipo de incentivo fiscal que é de difícil direcionamento, porque a gente pode ter uma situação em que os prejuízos que estão sendo compensados são de anos anteriores, não são aqueles prejuízos gerados na pandemia, e que, na prática, então, mesmo os vencedores, aquelas empresas que estão tendo super profits, né, as empresas digitais ou do setor de alimentos, que estão tendo um lucro extraordinário na pandemia, elas ainda poderiam aproveitar essa regra. Então, é uma medida que não é tão bem direcionada. Passando para a apresentação da professora Fabiola, ela mencionou bastante a questão dos incentivos dos tributos indiretos, né, do VAT, e que é uma política fiscal que o Brasil adota, né? A gente tem todos aqueles exemplos de redução do IPI para a linha branca e também no setor automotivo, né? E é uma forma de estimular o consumo e, com o consumo, ocupar aquela capacidade produtiva da economia brasileira. Então, é uma política fiscal que, em geral, funciona bem naquela fase 2, né, da recuperação econômica pós-pandemia, mas que no sistema brasileiro a gente tem uma certa dificuldade de fazer uma política fiscal coerente com esses tributos sobre o consumo, pelo fato de que a gente tem o consumo sendo tributado por entes federativos distintos, né? A gente tem o IPI, o ICMS e o ISS. E acrescentando um pouco para a discussão, o que eu acho que eu sinto falta um pouco sobre a perspectiva do direito brasileiro seriam medidas de desoneração da folha de pagamento, não uma simples substituição da folha por tributação de receita, mas, na verdade, eventualmente, reduções, por exemplo, de base de cálculo baseadas na manutenção de emprego por cada tipo de empresa ou por setor, e também a questão da tributação das vendas inadimplidas, né? Isso é um problema que a gente consegue resolver no âmbito do imposto de renda com as perdas no recebimento de crédito, mas no âmbito do PIS/COFINS a gente não tem previsão para a exclusão das receitas inadimplidas e também no âmbito da tributação indireta. E é um ponto que, quando a gente está falando de um cenário de crise, é complicado para as empresas porque você não tem a mercadoria que foi vendida, não tem a receita, né? Não tem o preço de venda e ainda tem que pagar tributo para o Estado. Então, quando a gente está falando de um cenário de crise, talvez essa fosse uma medida de política legislativa que seria interessante para o Brasil. Sob o ponto de vista internacional, né, acho que a professora Agatha abordou bem as questões de preço de transferência, e sob o enfoque do direito brasileiro, a gente já começa que tem uma dificuldade logo de partida
porque as regras de preço de transferência elas sempre tentam olhar qual seria o comportamento de partes independentes em condições normais de mercado. E quando a gente está falando de uma crise, de uma pandemia, a gente não tem condições normais de mercados, e isso cria toda essa dificuldade de benchmark, que foi mencionada pela professora Agatha, e também uma própria dificuldade de como seria o comportamento das empresas quando a gente faz vendas com prejuízos ou quando tem que fazer uma alocação internacional de prejuízo. E as próprias diretrizes da OCDE de preços de transferência, elas não trazem uma orientação segura em relação a esse ponto, né? A OCDE trata de crises econômicas no capítulo da reestruturação de negócios e no capítulo das operações financeiras intragrupos, mas de uma forma, né, bastante superficial, e o que traz um problema sobre essa perspectiva internacional. E quando a gente tenta trazer essa realidade para o direito brasileiro, a questão fica um pouco mais complicada, porque o Brasil, nas suas regras de preço de transferências, ele traz limitações à livre comparabilidade entre transações e margens predeterminadas de lucro. E isso, quando eu tenho essas situações que foram tratadas nas apresentações de uma venda com prejuízo, onde um limitado em que teve prejuízo em determinado ano, fica muito difícil conciliar isso com as regras brasileiras, porque eu não posso, né, fazer uma venda, por exemplo, com custo menos 15. Né? A Instrução Normativa 1312, ela tem uma regra até para operações atípicas, mas que ela basicamente exclui essas operações atípicas do cálculo do preço parâmetro e não do controle de preço de transferência. Então, eu fico numa situação em que as empresas brasileiras continuam tendo que aplicar as regras de preço de transferência nessas situações anormais de crise econômica. E nessa situação específica, né, que foi mencionada pela professora Agatha, de um distribuidor de risco limitado no exterior, o problema que tem surgido na prática é que as empresas brasileiras elas tentam, então, encontrar mecanismos para fazer uma alocação dessa perda para a pessoa jurídica que está no Brasil, fora das regras de preço de transferência. Então, ou essa empresa brasileira faz um pagamento como uma espécie de compensação para o distribuidor de risco limitado no exterior, e daí nós vamos ter uma discussão se essa despesa seria dedutível do lucro real e da base de cálculo da CSL no direito brasileiro, ou ela tenta fazer vendas futuras com preço inferior ao padrão de mercado, para que nas revendas efetuadas por esse distribuidor de risco limitado, essa margem de lucro seja eventualmente compensado. E daí a gente acaba tendo um problema sobre a perspectiva do direito brasileiro, que são as margens predeterminadas de lucro. Eu não consigo fazer essa venda sem ter um ajuste de preço de transferência, né, porque eu tenho margens predeterminadas, uma margem de divergência de 5% em geral, e quando eu estou falando de exportação de commodities, mais de 3%, que não é suficiente para remunerar por esse distribuidor de risco limitado no exterior. E tudo isso confirma, de certa forma, que o Brasil, quando adota regras de preço de transferência que se distanciam da prática internacional, né, eu não sou um defensor das regras de preço de transferências da OCDE, mas quando a gente adota uma postura completamente fora do que é seguido no parâmetro, no padrão internacional, a gente acaba trazendo consequências para as empresas brasileiras, porque o Brasil acaba se colocando, ou ele aparece como um exportador de commodities ou de produtos básicos, ou como mercado consumidor, e ele acaba ficando fora das cadeias internacionais de geração de valor. Então, isso acaba sendo uma consequência dessas regras rígidas de preços de transferência que a gente tem. Eu acho que é isso, né, em razão do tempo aqui, acho que não cabe avançar muito nos meus comentários. Eu devolvo a palavra para o Bruno para suas considerações finais. Muito obrigado, professor Ramon, pelas considerações, o apanhado geral, o relacionamento com a legislação brasileira. E com isso, então, damos aqui por encerrado o nosso painel.
agradeço a participação dos painelistas, peço perdão pela indiscrição na interrupção das apresentações, era o meu papel aqui nesta manhã, mas eu acredito que, apesar disso, conseguimos cumprir o nosso objetivo, abordamos todos os pontos de maneira suficiente e profunda, e de forma que atingimos o nosso objetivo, e agradecemos a todos pela atenção, e convidamos todos para o próximo painel, que vai tratar de planejamento tributário internacional. Muito obrigado e fiquem bem.